Saúde aos irmãos com a paz do Senhor, que o Senhor Deus fale diretamente aos vossos corações e que nós possamos refletir todos os dias e pedir ao Senhor que Ele cuide de nós, que Ele nos oriente dia após dia e que Ele nos guarde de todo o mal até a sua vinda. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Lucas 23, versículo 33 ao 48. Amém, irmãos? A crucificação. A minha e a tua salvação, ela foi um sacrifício vivo. Morreu um justo por mim e por você. E aceitar Jesus, viver com Cristo, todo dia é um sacrifício. Todo dia é uma luta contra a carne. A carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. Quem estiver mais forte vai vencer. Nós possamos estar alimentando nosso espírito em oração, em consagração, em jejum, em oração pela nossa comunidade, em oração pelo nosso bairro, país, né? Principalmente pelo nosso país, pela nossa cidade. Que Deus em Cristo possa abençoar, senador Pompeu, né? Traga paz. Precisamos de paz. E se tiver um ou dois justos clamando pela paz, a paz virá, irmão. Porque a própria Bíblia diz que Deus, falando lá com o servo dele, perguntou, Deus, se tiver um... Ele perguntou se tivesse 10, se tivesse 20, se tivesse 30, se tivesse 10. Deus disse que não ia queimar ali os ímpios, tendo os justos pelo meio. Então, irmãos, a maldade não se multiplica porque tem muitos ímpios. A maldade se multiplica pela ausência de justos. Porque, irmãos, querendo ou não, mesmo sendo falhos e pequeninos, os ímpios se espelham na gente. É tanto, irmão, que quando há um escândalo, poxa, mas não era um irmão fulano de tal? Então, irmãos, eles se espelham na gente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa vos alcançar. Compartilhe essa mensagem com quem você ama e vamos para a mensagem. A crucificação, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram. E ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, versículo 34 diz assim, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Perdoa porque não sabem o que fazem. Meu querido, quantas e quantas das vezes nós pecamos contra o Senhor e quando nós vamos orar à noite, lembramos que pecamos contra Deus, né? Puxa, isso aqui era pecado, eu cometi pecado. Meu Deus, me perdoa. O Espírito Santo de Deus, irmãos, está agindo, está nos direcionando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Como Jesus foi zombado, como Jesus foi humilhado por mim e por você. Foi um sacrifício grande e duro, sacrifício que nós não ia resistir. Mas esse sacrifício, irmão, que Jesus fez, foi para que eu e você vivêssemos na graça. E Jesus nos deu Deus deu-nos um grande poder, que é o poder de escolha, o livre-arbítrio. Nós podemos curtir o mundão aí, os seus prazeres, mas tudo tem uma consequência. Tudo que o homem plantar aqui na terra, ele vai colher. Seja bem ou mal, pelo corpo. A Bíblia fala disso. Versículo 36.
E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Muita zombaria, né, irmãos? E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se és tu o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não importa se você está à esquerda ou à direita. Seja a sua posição, seja rico, seja pobre. O que importa, meu querido irmão, é você declarar. Ter a certeza se quer ou não Jesus como teu único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz que aquele que negar Cristo aqui na terra, ele vai negar o seu nome lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, versículo 40, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? O Espírito Santo fala ainda hoje, até ainda hoje, com os filhos, as criaturas de Deus, para se tornar filho. Mostra para você que já é cristão, se você vai errar aí por aí, não. O Espírito Santo de Deus, ele fala. Mas é preciso a gente estar sensível a ele, para ouvir sua voz. Para que nós possamos, meu querido, fazer parte do reino dos céus. Então, não importa qual é o lado que você queira estar. O que importa é você saber tomar a decisão certa. Quando a Bíblia tem esse malfeitor de um lado e do outro, de Cristo, é por quê? Porque Deus não quer saber se você é do lado esquerdo, baixo, pobre, magro, preto, branco. Não. Deus quer saber a tua escolha. Se quer aceitar Ele como seu Salvador, como o Filho dele como Salvador. E diz assim, ó. Versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos que mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a humildade desse homem. Ele reconheceu as suas misérias, os seus pecados, e viu que ali ele estava pagando pelo seu pecado. E o preço do pecado é alto, irmão. Mas ele aqui viu em Jesus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo comoveu o coração dele. E pediu que quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então ele não foi, porque a Bíblia diz que quando nós morremos, irmãos, nós estamos ali descansando, os que morreram em Cristo, para o julgamento final. Então ele ainda está esperando também, assim como nós, quando Jesus vir, se morremos antes de Jesus vir, também vamos esperar Jesus vir, para sermos julgados. Então ele falou, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso é descanso, meu querido. Ele até hoje está ainda lá no descanso, porque os mortos não sabem o que está acontecendo aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Jesus, para nós conhecermos a Deus, entrarmos na sua presença, no Antigo Testamento precisava o sacerdote entrar no templo, e tinha um véu ali, que representava, irmãos, o pecado que separava Deus do homem. Então, o próprio sacerdote tinha que estar bem com Deus, para que ele não morresse e fosse puxado por uma corda. Que quando o sacerdote entrava no templo de Deus para falar com Deus e espiar os pecados do povo, ele entrava amarrado por uma corda, para que se ele pecasse, ou estivesse em pecado, se ele morresse, o sumo sacerdote puxasse ali o sumo sacerdote, né? Porque a glória de Deus descia no templo e ele morria se ele tivesse em pecado. E
Quando Jesus morreu, ele quebrou essa lei. E o que foi que ele fez? Agora nós temos a plena capacidade de entrar na presença de Deus através de Jesus. Porque a própria palavra de Deus também diz que há só um remediador entre Deus e os homens. Então não precisa pastor, não precisa padre, né? Claro que nós precisamos de um pastor para nos direcionar, mas para conversar, entrar na presença de Deus, no nosso quarto, como Jesus falou, nós entramos através de Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Então Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para quebrar essa barreira do pecado. Só que nós vamos continuar pecando, irmão Deva? Não. Você pode vir do jeito que você tiver. Mas a partir daí, aceitou Jesus Cristo, você vai buscar uma transformação, porque a própria palavra de Deus diz que é uma nova vida. Nova criatura é. Agora nós somos filhos de Deus, através da adoção feita por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disse assim, versículo 45 diz, escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, entregou sua vida. Né? Ninguém pode tirar. Então ele se entregou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Jesus Cristo, irmãos, ele transformou a história. E muitos desses outros aí, que nem o próprio Buda, ele fez uma declaração que, antes dele morrer, buscava conhecer o verdadeiro caminho, a verdade. E ele disse que, ao morrer, ele disse que não encontrou. Agora Jesus não, Jesus, ele, muito antes dele morrer e ressuscitar, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que nós possamos escolhermos a vida que é Jesus. Não pelo que ele nos pode nos dar ou nos proporcionar, que é claro que você vivendo para Cristo, para Deus, claro que você vai produzir bons frutos, claro que Deus vai abençoar seus caminhos. E se assim você fizer, que nem Jesus Cristo disse, que sempre o Pai me ouve, porque sempre eu faço o que lhe agrada. Então, queridos irmãos, se eu aceitar Jesus para me ter a salvação, para me ter uma nova vida, para me falar de Jesus para as pessoas que têm depressão, são desprezadas pelo mundo, drogados, alcoólatras, e o meu desejo for verdadeiro em glorificar o nome de Deus, então, meus queridos, Jesus vai me usar, vai me abençoar e Deus vai estar sobre minha vida. E todos os dias nós podemos nos reconciliar com Deus, escolher Jesus de novo. Por que não, né, irmão? Nós somos falhos, somos caídos, somos fracos. Mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, queridos, é por isso que nós ceamos, para que nós possamos santificar, fortalecer o nosso espírito, para que mês a mês nós possamos estar fazendo assim, até a vinda de Jesus, que morreu e se entregou no meu e no seu lugar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.